E nas manhãs de terça-feira, como sempre, temos a presença do Paulo Moreira, jornalista Paulo Moreira, para hoje falarmos das autárquicas e essa possibilidade, Paulo, de as autárquicas, por proposta do PSD, serem adiadas por 2 ou 3 meses, em vez de serem em setembro, outubro, poderem ser em novembro, dezembro, eventualmente. Bom dia, Paulo. O que é que achas de tudo isto? Bom dia. É um assunto que já deixamos da semana passada, né? Falar sobre as autárquicas deste ano de 2021. Há essa proposta do PSD para o adiamento das eleições, justificando que seria necessário, por causa da pandemia, adiar pelo menos 60 dias e, portanto, daria no intervalo entre novembro a dezembro o novo período de eleições, mas isto não é assim tão simples como parece e, portanto, não basta os partidos pedirem, terá que ser aprovado pelo Parlamento. E o Parlamento só vai discutir esta proposta do PSD no dia 25 de março. Até lá pode haver aqui ainda muita discussão, a favor e contra, enfim. Só a 25 de março é que o Parlamento, em princípio, irá discutir e poderá tomar uma decisão. Lembramos que esta questão do adiamento das eleições não se trata de uma situação simples de resolver, porque a própria Constituição obriga a determinados parâmetros de exigência, seja de 4 em 4 anos, a data das eleições tem que ser marcada com 80 dias de distância até ao dia efetivo das eleições. Isto tudo para salvaguardar um pouco a nossa democracia, porque a Constituição pretende afirmar, digamos assim, que nenhum governo, nenhum parlamento pode por si só, ou nenhum partido, digamos assim, poderia, na nossa democracia, em dado momento, resolver este ano não há eleições, elas estavam marcadas, deveriam ser marcadas este ano, mas não há porque nós não queremos, e passa daqui para 1 ano, 2 anos, para evitar tudo isso, as regras são muito rígidas e muito apertadas. Portanto, o adiamento aqui justificar-se-ia pela pandemia, por esta situação que vivemos, mas os trâmites legais têm que seguir todos os seus passos. E assim o Parlamento só vai discutir no dia 25 de março. Este é um pedido do PSD, que alegou isso que nós dissemos, mas que encontra logo barreira no Partido Socialista, que diz que não há necessidade de adiar essas eleições. Quanto aos outros partidos, o PCP diz que é prematuro estar a discutir esta proposta do PSD. Para já, não sei se o prematuro deles é até 25 de março ou se é até ao verão, e explico isso porquê. Porque, por exemplo, o CDS diz que seria bom discutir esta questão só no verão, portanto, momentos antes, portanto, das eleições, que seriam sempre ali entre o fim de outubro, o fim de setembro e o princípio de outubro. Mas, atenção, como referi há pouco, a Constituição obriga que seja marcada a data precisa, 80 dias antes, isso daria, se fosse setembro, outubro, por volta do mês de junho. E, portanto, até lá as coisas têm estado resolvidas. Como falámos também a semana passada, a questão do adiamento tem esta questão burocrática, chamamos assim, mas também pode ter questões políticas ou até económicas agregadas a isso mesmo. A questão política tem a ver com o facto de existir este momento de pandemia, o partido do governo, que é o Partido Socialista, estar muito exposto à opinião pública, a esta situação, e, portanto, está sujeito diariamente a momentos positivos ou de fracasso, e que isso poderia influenciar a opinião dos portugueses, a proximidade, o adiamento das eleições permitiria a um mastigar mais político desta questão, e eventualmente isto sou eu que estou a analisar, é a minha opinião, ser prejudicial ao Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista já tem que haver eleições, que seja na data própria, não é? E seja o que Deus quiser, digamos assim. Quanto ao PS, pode ser a opinião diferente, em termos políticos, e é a minha opinião. Poderá dizer, bom, se nós adiarmos até dezembro, este impacto de toda esta situação que vivemos neste ano, não é? Pode ter outro peso em termos políticos um pouco mais para a frente, e daí que o PSD possa querer tirar vantagem, uma vez que nas últimas eleições, em 2017, perdeu imensas câmaras. Portanto, já deixou de ser o partido com mais câmaras municipais e passou a ser o Partido Socialista. Portanto, há aqui um jogo político que também se joga no xadrez. Mas há também o momento económico, que é, como referi a semana passada, os orçamentos de Estado portanto, são feitos a partir do mês de outubro, dezembro, não é? E o Orçamento de Estado determina as verbas de compra às autarquias, não é?
Se as autarquias não estiverem eleitas no momento a seguir, o Estado não pode disponibilizar esse dinheiro. Portanto, ficará à espera que haja eleições e que depois das eleições saiam os representantes votados pelo povo e aí sim possam transferir para os orçamentos da Câmara, que também não estão feitos por causa das eleições, que sejam feitos esses orçamentos, e para poderem receber essas verbas que vêm do Governo Central. E, nessa circunstância, haverá ali um período de alguns meses que as autarquias possam ter que estar a trabalhar com duodécimos. Não é? E agora vamos ver a questão relacionada com a campanha eleitoral, que também falamos a semana passada, portanto vamos falar só de leve. Imaginem o que é em agosto, setembro, nós estamos ainda em confinamento porque a situação não se resolveu, felizmente estamos com números já bastante reduzidos, esperamos que a coisa se resolva, mas imaginem que não estamos, e depois de repente vamos para uma campanha eleitoral que vai envolver milhares de candidatos e vai envolver milhares de pessoas nas ruas a apoiar esses candidatos, com a agravante ainda de que num momento até antecedente, portanto antes já nos próximos meses, que é a Constituição obriga que os candidatos que vão por movimentos, não é? E sabemos que para as autarquias e para as juntas de freguesia existem candidatos que vão através de movimentos são criados para aquela circunstância, sejam obrigados a apresentar assinaturas para fundamentar aquela candidatura. Obrigar a assinaturas quer dizer pessoas na rua bater às portas a pedir assinaturas para fundamentar um movimento que possa existir numa freguesia ou numa autarquia. Portanto, para evitar tudo isso, ou por outra, tem que se pensar em tudo isso, o Parlamento tem que pensar em tudo isso para poder marcar ou não as eleições. E agora, não sei se estás interessado em saber, assim, en passant, o que aconteceu nas eleições de 2017. Vamos só recapitular muito rapidamente, porque as eleições que aí vêm vão ser muito importantes. Eu lembro-me quando foi das presidenciais, estive à conversa com o Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, o engenheiro Aires Pereira, que dizia que, de certa forma, estas eleições presidenciais eram já um ensaio para aquilo que vão ser as autárquicas, adivinhando já o tal confinamento. Mas podemos recordar o que aconteceu como resultado, digamos assim, das últimas autárquicas na Póvoa e Vila do Conde. Claro, mas a comparação com as presidenciais, recordemos que as presidenciais, digamos, perto destas, será, em termos de movimento de massas, muito menor. Verdade. Eleições, porque só o momento do voto é que houve ali alguma tensão, porque depois os candidatos na rua, aquilo foi muito mais reduzido, que será eventualmente Até porque as eleições autárquicas, atenção, que são 3 boletins de voto: à Assembleia Municipal, para a Assembleia de Freguesia e para a Câmara Municipal. Portanto, são muitos, são dezenas ou centenas de candidatos por cada concelho e depois por cada freguesia. É complicado. Exato. Eu lembro-me que, em termos de concelhos, portanto, serão 309 câmaras municipais, isso lembro-me. Freguesias, já não sei o número, mas são milhares de freguesias e, portanto, vejam isto a multiplicar por Assembleia de Freguesias. Eu creio que são 3.000 e tal, não é? Freguesias? Não tenho assim ideia. Não tenho, eu acho que sim, 3.000 são muitas. São muitas. Agora imaginem o que é. Candidatos ainda, não é? Candidatos de N partidos para 3.000, imaginemos que são 3.000 Assembleias de Freguesias, porque vota-se para a Assembleia de Freguesia. Não é? Candidatos de vários partidos para 309 câmaras municipais, 300 concelhos, não é? Exatamente. Tudo na rua, num período de 15 dias. Exatamente, é complicado. Bom, vamos então olhar, vamos recuar. Vamos começar pela Póvoa de Varzim. Aqui, eu só queria dizer, portanto, para introduzir este aspecto, é que, em princípio, só apenas 37 autarcas vão sair das suas autarquias por limite de prazo, portanto, por terem terminado os 12 anos que a lei permite para estarem à frente de uma autarquia. Portanto, e nestes casos, o PS tem 20 câmaras que vai ter que mudar, vai ter que ter um novo candidato, e o PSD tem 13. Assim, depois estão os outros partidos têm uma ou duas por aí fora. O PS tem 2 câmaras importantes aqui perto de nós, que é a Viana do Castelo e Barcelos, que vai ter que mudar o candidato a Presidente da Câmara, não é? Exatamente. Portanto, e o PSD tem Espinho e Vila Verde, que vai ter que mudar nestas novas eleições. Portanto, são 37 apenas, à partida, olhando para aquilo que nós conhecemos de tantos anos de seguir autárquicas, à partida
poderá não haver grandes mudanças e, portanto, não haver grandes, digamos assim, necessidade de grandes movimentos nas autarquias com outras listas a querer afirmar a sua capacidade. E, portanto, por aí a coisa corre mais ou menos. Aqui na Póvoa de Varzim não haverá dúvidas, é a minha opinião. O PSD ganhou com 57% em 2017. O mais próximo que esteve foi o PS com 19%, e não se vê, da nossa parte, podemos olhar aqui para o panorama e não se vê que haja aqui assim grandes situações complicadas. Já nas freguesias há alguns movimentos, mas a maior parte das freguesias também a vitória foi do PSD, portanto não deve haver grandes situações. Quanto a Vila de Conde, aqui a coisa está um bocadinho mais diferente. Recordo que em 2017 a atual Presidente da Câmara, Elisa Ferraz, peço que não me engano o nome, não, foi eleita, ou seja, era Presidente da Câmara pelo PS, e quebrou um ciclo de cerca de 40 anos relativamente ao PS. 41, exatamente. Acabou com esse ciclo. Mas foi a Presidente, que era Presidente eleita pelo PS, concorreu para um movimento não, nós agora nós avançamos unidos, exatamente, e conseguiu a vitória. Venceu com 47% dos votos, o PS ficou nos 32%. Não é? E quem concorreu contra da parte do Partido Socialista, o candidato, o António Caetano, era o vice-presidente da Elisa Ferraz na Câmara PS até então. Não é? Desta vez, há um candidato do PS, o PS fez uma coisa inédita, que foi umas primárias em Vila de Conde, com militantes e simpatizantes que votaram, neste caso foi candidato único, mas poderia haver outro, fizeram uma votação primária para escolher o candidato, escolheram o Sr. António Costa, que será o candidato, digamos assim, pelo PS para defrontar a Elisa Ferraz, se ela concorrer, que não sabemos. O Vítor Costa. António Costa. Enganei-me. Vítor Costa. Vítor Costa. Enganei-me. Peço perdão. Que já foi vereador no tempo de Mário de Almeida. Exatamente, Vítor Costa. Estava aqui a olhar, pensar o António Caetano. Lembrava porque a porcentagem é engraçada. Ele foi eleito por 99% dos militantes e simpatizantes da região de Vila de Conde, do Conselho de Vila de Conde, para ser o eleito do PS candidato a Presidente da Câmara. Vamos ver o que é que isto vai dar em termos de eleições na próxima, lá para, não sabemos se é outubro, se novembro, não é? Finalmente vamos falar só um bocadinho de Esposende para terminar, porque Esposende o PSD venceu com 60%, portanto garantido, Benjamin Pereira, o PS teve apenas 9% e pelo meio ainda ficou um grupo de militantes, portanto um movimento com 19%. Mas o curioso é que neste momento o combate político, digamos assim, e a propósito da pandemia, por aquilo que eu tive a oportunidade de recolher, é entre o PSD e o PS. Portanto, o Presidente de Câmara, recentemente, numa conferência de imprensa que deu em Esposende, acusava, entre aspas, de uma pessoa ligada ao Partido Socialista que está na área da saúde, de não passar a informação correta à Câmara Municipal nesta coisa de dar as vacinas do Covid-19 à população. Pelos vistos, Esposende estará obrigado, digamos assim, a fazer essa vacinação no Conselho de Barcelos. Portanto, isto é uma história que, se alguém tiver interesse, pode pesquisar na internet e tentar perceber melhor, mas só para se perceber que há aqui um confronto político que surge a partir desta questão do Covid-19 já na autarquia, sendo que o PSD tem uma larga margem e, portanto, será também difícil que perca esta Câmara Municipal de nós. Muito bem, Paulo, ficamos com essa abordagem sobre efetivamente as autárquicas, o adiamento ou não, e depois um pouco da história daquilo que foram os resultados, daquilo que poderá ser também aquilo que vai acontecer nas autárquicas de 2021. Paulo, marcamos encontro para a próxima semana, acima de tudo a continuação de uma ótima semana também e com saúde. Bom dia para ti, até para a semana.